Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Como é bom acordar numa segunda-feira depois de vencer um Grenal, hein? Por mais que eu esteja a mais de 9.000 quilômetros de distância de Porto Alegre, é sempre melhor começar o dia depois de vencer um Grenal. E este vídeo é especialmente para os gremistas que estão por aqui. Enfim, sempre aquele pedido para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like e comentarem. E se você é gremista e tem uma comunidade de gremistas, mande este vídeo para ele. Porque aqui, de tanto e tanto tempo, eu venho, pelo menos depois de jogos grandes, depois de jogos destacados, falar sobre o nosso Grêmio. Sempre lembrando que venho aqui muito mais enquanto torcedora do que enquanto setorista, enquanto acompanhar de perto o dia a dia do Grêmio, porque não faço isso, moro muito longe, mas eu assisto praticamente todos os jogos do Grêmio. Então, de tanto e tanto tempo, eu venho aqui neste De Olho no Grêmio comentar com vocês as minhas impressões e falar sobre o tricolor. Obviamente que depois desse Grenal tinha que vir por aqui. E é isso, bora lá falar sobre esse Grêmio? Vamos, porque tô animada. Sim, a expulsão do Bernabé aos 30 minutos de jogo condicionou totalmente o Grenal e os 3-0 talvez não tivessem sido 3-0, não fosse a expulsão. Sim. Os torcedores colorados estão reclamando muito da arbitragem e já vou começar falando que eu também não gostei da arbitragem do Daronco. Acho que ele não conseguiu controlar a partida, mas a expulsão foi justa. Foi justa. Então isso aí tem que falar também. Mas agora eu quero focar no Grêmio, porque vocês sabem que eu faço os vídeos aqui muito mais olhando pro Grêmio que pro adversário, porque o que eu acompanho, além do meu trabalho, são os jogos do Grêmio especificamente. Então eu quero falar sobre o Grêmio porque eu acho que esse jogo foi um jogo importante para a gente poder continuar falando de Luiz Castro. Porque existia um rum-rum, você olhava a tabela do Grêmio, aí vencia, ganhava, empatava, aí conseguia vencer 2 jogos, empatava, perdia, aí tomava gol. E eu acho que o Luiz Castro precisava de tempo, e eu ainda acho que ele precisa de tempo. Mas tinha um rum-rum no ar, né? De que talvez não funcionasse, de que o projeto talvez não fosse pra frente. E eu acho que essa vitória no Grenal, que repito, ainda não tem nada ganho, o jogo de volta é no Beira-Rio. O Grêmio abriu 3 gols de vantagem, mas isso não quer dizer nada. Tem que pensar que tem um novo jogo que são mais 90 minutos e que muita coisa pode acontecer em 90 minutos no futebol, a gente sabe como é que é. Mas eu acho que em termos de olhar pro Grêmio, essa vitória ela é importante para dar um respiro para o Luiz Castro poder continuar trabalhando. E eu acho que o trabalho que ele está fazendo ficou claro no Grenal. De que há um processo e o Grêmio está caminhando nesse processo. Vamos lá. Primeiro, a decisão de colocar Pavon como lateral direito. Eu sempre tive questões com o Pavon. Acho que como atacante falta alguma coisa. Agora, não dá para negar que o cara trabalha. Ele é um trabalhador. Ele corre, ele luta, ele briga, ele disputa a bola. E, no final das contas, como lateral, o que ele conseguiu fazer é aplicar tudo isso. E acho que ele foi bem defensivamente. No final das contas, com a expulsão, aquele lado ali do campo, lado direito do Grêmio, lado esquerdo do Inter, foi condicionado pela expulsão, né? Porque eu acho que senão o Pavon teria mais trabalho ali durante o jogo, não fosse a expulsão do jogador do Inter. Agora, no momento que a gente conseguiu ver esse recorte, eu acho que ele foi bem. Então, gostei da ideia do Luiz Castro de colocar o Pavon de lateral direito. Depois temos que falar sobre a decisão do técnico do Grêmio de escalar 2 meninos da base na dupla de zaga, Gustavo Martins e Vieri. O jogo do Vieri foi incrível. Muito bom. Acho que ele teve autoridade defensiva, conseguiu ganhar duelos, roubar a bola e mostrar que ele tem uma capacidade de construir muito boa. Ele já atuou como lateral também, eu acho que isso também faz com que ele tenha essa liberdade, né? Mas os zagueiros construtores, eles são zagueiros diferentes. E o Vieri, eu gostei muito do jogo do Vieri. Acho que ele foi bem em praticamente todas as características necessárias para se jogar um jogo como esse. E foi decisão do Luiz Castro colocar os 2 meninos. Marlon, desde o último jogo, acho que o Marlon... Eu gosto muito da personalidade dele, acho que é um cara que tem uma personalidade forte, que faz com que o Grêmio dê passos, e aí eu já vou falar sobre isso mais pro final,
em um ponto que pra mim é muito importante, acho que foi um bom jogo do Marlon, eu acho que ele é o titular ali. E o grande diferencial do Grêmio, que perdeu 4-2 pro Inter na fase de grupos, né, na fase de Liga do Gauchão, e o Grêmio que ganhou 3-0, pra mim é Noriega. O Noriega, ele dá um equilíbrio ao time do Grêmio que a gente não tinha antes. Porque o Arthur, pra mim o Arthur é o jogador do Grêmio com mais qualidade e tranquilidade quando precisa ter a bola no pé. Ninguém vive tão tranquilo com a bola no pé como o Arthur. O ponto é que se ele tem alguém para dar o equilíbrio, para ajudar ele na marcação, para ser esse cara mais de força física, mais de imposição da posição, eu acho que a gente consegue ver uma melhor versão do Arthur, explorar melhor as características dele. E pra mim o Noriega tá sendo esse cara. Fora que ele dá uma tranquilidade defensiva também. Eu sou, e quem me segue sabe, uma fã do volante posicional, do camisa 5, do primeiro volante, definam como vocês quiserem. E eu acho que o Noriega, quando a gente precisa usar ele como zagueiro, bom, mas eu acho que ele nessa posição de 5, de ser esse cara, o primeiro do meio-campo a defender e o primeiro do meio-campo a, digamos, possibilitar que o Grêmio vá pra frente, que o Grêmio ataque, pra mim é um ponto de mudança importante nesse time do Grêmio. Acho que não dá pra tirar o Noriega dali. Eu não sei como vai ser quando o Nardoni tiver à disposição, porque o Nardoni jogou o último jogo do Campeonato Brasileiro, não se pôde ser inscrito no Gauchão, então a gente não viu o Nardoni, mas é outro jogador que tem tanto essa característica de 5 como a característica de segundo volante. Vamos ver onde é que ele vai se adaptar ali. Mas eu acho que é outro que pode nos ajudar a ter um time mais equilibrado, que eu acho que é base para o Grêmio ser competitivo, ter um time mais equilibrado. E para mim o equilíbrio passa pelo primeiro volante, por isso a entrada do Noriega para mim é base para o Grêmio poder competir. Depois, com o Noriega no time, o Arthur fica mais liberado, e eu acho que o Arthur ontem conseguiu ganhar do Alan Patrick no meio de campo, e acho que o Grêmio foi superior ao Inter, porque no jogo do 4-2 o Grêmio não teve meio de campo, e dessa vez o meio campo do Grêmio se impôs ao meio campo do Inter. O Monsalve de 10, eu quero acreditar que ele fisicamente possa estar em mais jogos pra gente ver o Monsalve de 10, mas eu gosto, mas eu acho que ontem, de todos os jogadores do Grêmio, talvez individualmente é o que a gente chama, é o que chamou menos atenção, mas eu acho que é um jogador com capacidade para fazer essa posição. Ainda que eu acho que com o tempo o Gabriel Mack vai amadurecendo e talvez seja esse o lugar dele no time do Grêmio. O ataque, com o Enamorado, já que o TT tá voltando de lesão, ganham muita habilidade e velocidade. O Enamorado, eu acho que ele ainda precisa de tempo de entendimento da tomada de decisão, mas eu acho que ele tem uma habilidade fora da curva. O Carlos Vinícius não esteve de todo acertado, mas tu não pode tirar o Carlos Vinícius do jogo, porque ele é uma referência incrível na área. Uma que ele tiver, a possibilidade de converter em gol é muito grande, foi o que aconteceu no 3-0. E pra mim o melhor jogador em campo do Grêmio foi o Amuso. Assim, a evolução do belga é um treco incrível, porque assim, a gente dava muito pouco pra ele, de repente o Amuso começou a ganhar, Amuzu, né, como falam, começou a ganhar protagonismo. Cara, ontem ele fez um gol, participou do outro gol e condicionou o jogo com a expulsão. Foi o cara que pegou o Grenal pra ele, né, então acho que é o grande jogo do Amuzu com o Grêmio. Ponto positivo pra mim de tudo que a gente viu é, primeiro, o resultado, que eu acho que a gente vai, ainda não tá nada definido, mas vamos com uma boa vantagem pro jogo de volta do Beira-Rio. E a evolução coletiva do jogo do Luiz Castro. Acho que ontem a gente pode falar que quase todos os jogadores do Grêmio estiveram bem, de forma individual, e isso contribuiu pra gente ver um coletivo que funcionou melhor. Como eu digo, pra mim é processo. Acho que o trabalho do Luiz Castro a gente vê que tá andando. É o primeiro jogo grande na temporada que o Grêmio não sofre gol, porque o Grêmio tem uma dificuldade de conseguir deixar o gol a zero, e pra mim, pro Grêmio ser competitivo na temporada, a gente precisa melhorar defensivamente. E eu acho que ontem, obviamente que a expulsão condicionou o jogo, repito de novo. Mas foi o primeiro, né, que a gente não sofreu gol. Uma vitória do Grêmio num jogo complicado, que o Grêmio não sofre gol, é a primeira da temporada. Eu não tô contando as vitórias no Gauchão. Acho que até a expulsão o Grêmio tava melhor, tava produzindo mais ofensivamente do que o Inter. Só que aí, obviamente, com a expulsão o Grêmio cresce muito no jogo.
Resultado, coletivo funcionando, individualidades encontrando o melhor caminho para serem melhores a nível individual, isso favorece o coletivo, e um Grêmio competitivo. Acho que esse é o grande ponto. Ontem a gente voltou a ver um Grêmio competitivo, que ganha duelo, que vai pra batalha, que rouba a bola, que contra-ataca, que sabe o momento de ler o jogo, que tem vontade, que tem gana, que vai pra cima, que se tem um jogador a menos no rival, se a gente tem a vantagem de um a mais, que ataca, que quer gol, que quer encontrar o caminho. Então, acho que isso é um ponto muito positivo. Tomara que o Luiz Castro encontre essa regularidade daqui pra frente. Porque se o Grêmio for o que foi no Grenal, em todos os jogos, nós estamos falando de um outro patamar de time. O Grêmio é um time que mudou muito do ano passado para esse. Foram mais de 20 saídas de jogadores, ainda estavam saindo jogadores semana passada, jogadores chegando. Então é um elenco todo novo, que às vezes a gente não sabe nem as peças aonde colocar. O Pavon, de repente, virou lateral. Então, vamos dar tempo ao Luiz Castro, mas eu acho que se ele conseguir manter uma regularidade de um Grêmio equilibrado, a gente pode estar pensando em um Grêmio que possa competir mais nessa temporada. Eu não tô pedindo pro Grêmio ganhar título, porque eu acho que o Gauchão é realmente a nossa possibilidade de título no ano. Eu tô pedindo pro Grêmio voltar a ser competitivo. Eu repito isso aqui, parece um disco riscado, mas é verdade. O Grêmio precisa voltar a ser competitivo. Os times precisam vir pra arena e ter medo de enfrentar o Grêmio. A gente precisa voltar para esse lugar, porque a gente voltando para esse lugar, a gente tem uma possibilidade de poder competir. Isso quer dizer que o Grêmio vai ganhar alguma coisa? Provavelmente não, mas a gente vai ter a possibilidade de entrar nessa sala de, é o Grêmio aí, hein? Vai pegar o Grêmio. Putz, é muito difícil jogar na arena, hein? Vai, não quero pegar o Grêmio pelo caminho. Esse que a gente precisa voltar a ser. E eu acho que o que a gente viu no Grenal é esse Grêmio. Um Grêmio que tem vontade, que tem garra, que ganha duelo, que vai pra cima do adversário, que não teme, que se tem a possibilidade de fazer 1, 2, 3 gols, vai fazer 1, 2, 3 gols. Precisamos ser esse time. Repito, não tá nada definido no Gauchão. A vantagem do Grêmio é grande, mas não está nada definido. O melhor de tudo, o Grêmio foi um time constante, sólido e tomara que o Luiz Castro consiga manter essa regularidade. Se vocês chegaram por aqui no vídeo e ainda não estão inscritos, se inscrevam, deixem o like, comentem. Vou voltar para falar de Grêmio depois do jogo de volta da final do Gauchão. Vocês sabem que a minha vida ela é condicionada pelo futebol europeu, portanto eu não consigo vir todos os pós-jogo de Grêmio por aqui, mas eu tento vir nos jogos mais relevantes, nos jogos que eu consigo acompanhar melhor, enfim. Se você é gremista, obrigado por estar aqui. Se você não é, obrigada também. Se você é gremista, mande esse vídeo para outros gremistas e compartilhem as impressões de vocês por aqui. Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.